Então, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro, para a gente poder fazer uma tertúlia desse nosso encontro com o tema sugerido pela Márcia e pelo Benê. Então, pode dar início agora à apresentação. Então, passamos a palavra para a Márcia. Então, temos aí o brasão da Sociedade Brasileira de Eubiose, Spes Mestres in Semine. Então, nosso encontro eubiótico de hoje, nós vamos conversar sobre as 3 leis fundamentais do universo. Aí vamos saber primeiro da origem. As leis universais foram criadas quando o supremo arquiteto do universo, Deus, Brahma, planejou a criação. São leis imutáveis, às quais todos os seres, sem exceção, desde a pedra bruta até o homem, estão sujeitos e têm que cumpri-las. A falta de noção às mesmas é que causa o desequilíbrio e, consequentemente, o sofrimento. As 3 leis fundamentais do universo são as leis da evolução, da reencarnação e do karma. Essas 3 leis estão intimamente entrelaçadas entre si, tanto que é impossível a separação de uma das outras. Para o ser humano, não há evolução sem karma e sem reencarnação. Qualquer alteração que haja em uma dessas 3 leis, automaticamente se reflete nas outras 2. Então, vamos ver a primeira lei, a lei da evolução. O termo evolução é bastante antigo, e os filósofos gregos, como Sócrates, Platão e outros, já tinham conhecimento de que era o caminho, representava o caminho do simples para o complexo, ou do homem para Deus. A ciência da vida, e dizemos eubiose, define a evolução como a transformação de vida-energia em vida-consciência. A vida-energia se processa nos 4 veículos humanos: físico, vital, emocional e mental, aí concreto. Para que atinjamos a plenitude da consciência, falta evoluir os princípios divinos, mental abstrato, intuição e Atman. Quando o homem adquiriu o mental em meados da 3ª raça-mãe, a sua natureza humana se exteriorizou e a divina se interiorizou. E houve um desligamento das 2. A finalidade da religião e da yoga é religar, é unir novamente os 3 veículos divinos com os 4 veículos humanos. Falando ainda da lei da evolução, a evolução se faz, portanto, entre os 2 polos, o divino e o terreno. O corpo físico é o sustentáculo dos outros princípios. Nele se apoiam todos os princípios regentes, dirigentes da vida humana e da vida universal. O corpo apenas sofre transformações físicas, do nascimento até a morte. Ele não evolui. O espírito é a centelha divina, eterna e imutável. Também não evolui. O que evolui é a alma, através do jogo da mente e das emoções. A evolução acontece quando os 7 princípios, o que nós dissemos ainda há pouco, estão integrados, formando o conjunto corpo, alma e espírito. Passamos, então, agora à lei do karma. Karma, em sânscrito, significa fisicamente ação. Metafisicamente, a lei da retribuição. A lei de causa e efeito, ou de causa ética. A lei do karma pode ser entendida como a lei de ação e reação. Existem leis para pensamentos, emoções e ações, mas o homem, usando de seu livre-arbítrio,
as desequilibra, provocando da natureza uma reação igual e contrária. Karma não castiga nem recompensa. É simplesmente a lei única, universal, que dirige cegamente todas as demais leis produtoras de certos efeitos ao longo dos séculos, de suas causas respectivas. O karma não cria, nem designa nada. O homem é quem cria e traça as causas, e a lei kármica ajusta os efeitos. Este ajustamento não é um ato, mas a harmonia universal, que tende a retomar sua posição primitiva. Assim, é que quando ocorre um desequilíbrio em qualquer uma das leis, tanto as universais quanto as da natureza, que nós vamos estar estudando no próximo encontro, ocorre uma reação por parte dos seres que as regem, na mesma intensidade, mas de maneira inversa. Portanto, quando o karma se manifesta como sofrimento, é sempre um desequilíbrio a ser equilibrado. Na tradição oriental, costuma-se dizer que quando um indivíduo está realizando alguma coisa, está cumprindo o seu karma, isto é, está realizando a tarefa que lhe foi destinada nesta vida, ou que ele se propôs a fazer quando de seu nascimento. O karma é encarado como se for o seu trabalho nesta vida, em prol de sua evolução ou dos outros. Assim, Mahatma Gandhi tinha o seu karma de libertar a Índia pacificamente. Madre Teresa de Calcutá, cujo karma era dar dignidade aos deserdados da sorte, para que tivessem condições de continuar a sua evolução. O karma de um pai e uma mãe é criar os filhos, dando-lhes bem-estar físico, moral, etc. Logo, entendemos que o karma não significa castigo, mas sim um encadeamento de causas que vão gerar efeitos durante as nossas existências. Essas causas vão gerar efeitos de duas naturezas, bons e maus. Imaginemos como se ele fosse os dois pratos de uma balança, que os orientais denominam de Shinana, o da direita, e Bhakti, o da esquerda. Ou seja, conhecimento e amor, os dois pratos da balança. Conhecimento e amor. Quando um tende para um lado, há necessidade de se atentar para o outro prato, para se fazer o equilíbrio. Mas, por falta de conhecimento da medida justa de cada ação, acabamos por extrapolar e enchemos demais o outro prato, provocando um novo desequilíbrio. E aí começa tudo de novo. Portanto, o mal e o bem não existem, mas o equilíbrio da lei. Para se atingir a divindade, é necessário que o karma se torne igual a zero. O ideal, por uma questão de cultura, o diabo está associado à cobrança do mau karma. Daí a sua identificação com o mal. Não se deve encarar essa lei de maneira dogmática, dente por dente, olho por olho. Como se dermos 10 chibatadas, vamos receber outras 10. É que a dor provocada pelo ato tem uma intensidade. E é essa intensidade de dor que vamos sofrer, por uma doença ou dor moral, mas sempre na mesma proporção. Há seres, ainda dentro da lei do karma, há seres que são encarregados de regular a dosagem do karma de cada indivíduo que vai reencarnar, para que esteja dentro da sua capacidade. Muitos deles, na ânsia de apressar a evolução, tendem a programar tarefas além das suas possibilidades,
Daí a necessidade de uma orientação segura. Buda já dizia: o desejo é a fonte geradora do sofrimento, porque o desejo provém das emoções. E para não haver sofrimento, é necessário que não haja desejo. A dor é uma maneira de esgotarmos o nosso mau karma, karma negativo. Mas se nos revoltarmos contra ela, geraremos outro pela revolta. Assim, dizer que a humanidade evolui pela dor é dizer meia verdade, pois a dor é apenas o retorno ao equilíbrio. O retorno ao equilíbrio, através da dor, não é um processo evolutivo, mas sim um processo educativo. A evolução só se faz através do conhecimento, quando a mente se coloca ao lado do coração. Isto é, se consegue o equilíbrio entre o emocional e o mental, fazendo com que possamos controlar as nossas emoções através do conhecimento das causas, para que não venhamos a sofrer os efeitos. Em contrapartida, o karma de quem conhece a lei é mais pesado do que daquele que comete o erro por ignorância. A quem muito for dado, muito será pedido. O problema do certo e do errado está ligado ao grau de consciência do homem. Deus é o equilíbrio interno do ser humano. A única maneira de nos livrarmos do desequilíbrio é através do conhecimento e da sabedoria. Só o saber liberta. A lei da reencarnação. A nossa evolução está toda fundamentada na lei da reencarnação ou lei dos ciclos, pois em cada vida que temos, adquirimos um tanto de experiências e também de karma. E não é possível fazer esse trabalho em um período tão curto como de uma existência. Aliás, devemos levar em consideração que é fundamental para o estudo esotérico que se tenha conhecimento do funcionamento dessa lei. Não vemos em qualquer livro das religiões, qualquer uma que seja, que não faça referência à reencarnação, a não ser a Bíblia cristã. E isto só depois de inúmeros concílios feitos agora já no nosso milênio. Se diz que antes, né, a Igreja Católica aceitava a reencarnação. Dentro de cada um de nós existem dois fatores internos que vão originar os nossos impulsos, as nossas tendências e as nossas inclinações. Então, são dois fatores internos. O primeiro fator são as nidanas, que são representadas pelo mal, pelos vícios, pelos defeitos morais, que no seu conjunto dão as tendências negativas. O fator são as skandhas, que são representadas pelo bem, pelas virtudes, pela moralidade, que no seu conjunto dão as nossas tendências positivas. O equilíbrio entre essas energias traz saúde, e o desequilíbrio provoca doença. Durante o período da morte, é feito o ajustamento entre essas duas energias, e a criança, ao nascer, traz impulsos, reações, tendências, que são o resultado desse reajustamento. Durante o sono, nosso sono, também é feito esse ajustamento por seres invisíveis, e é por isso que acordamos mais calmos. Todos nós começamos nosso período evolutivo portadores das nidanas, e com o correr das reencarnações, vamos transformando-as em skandhas, pois as skandhas são o resultado da sublimação das nidanas. Não adianta nada sufocarmos uma nidana sem vivermos a sua experiência, pois estamos apenas adiando uma etapa evolutiva.
é através do experimentar o bem e o mal que vamos evoluindo, ou vamos adquirindo karma. A lei foi programada muito certa, pois quando estamos no período de experimentação das nidanas, não adquirimos karma negativo. Esse karma negativo só aparece quando há a reincidência da nidana. Em cada ciclo de vida, adquirimos um ou mais tipos de experiências. Por isso, são necessárias muitas vidas para se completar o ciclo de experiências. O que reencarna não é o corpo físico, pois esse pertence à Terra e a ela retorna após ser usado. Também não é a alma que reencarna, pois esta é feita de matéria astral, que também volta à sua origem. Também não é o espírito que reencarna, pois ele é imortal e a tudo comanda. O que reencarna são os 3 átomos permanentes: o físico, o anímico e o espiritual, que guardam toda a experiência adquirida pela mônada durante seus ciclos evolutivos. Os ciclos de reencarnação são alternados por períodos de ação, no qual adquirimos experiência e, ao mesmo tempo, vamos nos livrando do karma negativo, adquirido em outras existências e formando outros. Além de divisões, como karma individual e coletivo, karma positivo e negativo, né? Podemos também considerar. Existe o karma acumulado ou latente, que é constituído pela multidão de causas que vamos acumulando no decorrer de nossas vidas e que não pode ter realização imediata. Existe também o karma ativo ou começado, aquele cujos efeitos manifestam-se agora em sua própria natureza, isso é, aquele que constitui o que chamamos de nosso caráter, as múltiplas circunstâncias que nos cercam na vida presente. E o karma novo, aquele que é atualmente engendrado por nossas atividades diversas. Há o que a gente chama períodos de descanso, no qual fazemos a avaliação de tudo quanto foi conseguido numa existência. Isso quando a gente já fez a passagem, né? E baseados nisso, programamos a nossa próxima vida. A lei da reencarnação não se aplica somente para os homens, mas também para as civilizações, pois essas crescem, atingem a maturidade, se degeneram e desaparecem, para surgir logo adiante, mais avançadas, mas com igual destino. A marcha da civilização, ou períodos cíclicos de cada civilização, é chamada de itinerário de Ió, ou da mônada. Falando ainda sobre a lei da reencarnação, o itinerário de Ió é o caminho que a civilização vem percorrendo em sua marcha de Oriente para Ocidente. E nesse percurso, os homens vão formando o seu próprio estado de consciência, pois a iniciação é coletiva, mas a realização é individual. A lei dos ciclos também se aplica ao macrocosmo, com períodos de criação chamado Manvantara, ou dia de Brahma, que é igual a 4.320.000.000 de anos, cada Manvantara, e alternado por períodos de descanso, chamado Pralaya, ou noite cósmica, de igual duração, ressurgindo a seguir novo Manvantara e assim sucessivamente. Então, pelo exposto, devemos nos esforçar para atingir um potencial de consciência maior, até atingir aquele que é capaz de perceber as verdades abstratas.
e também nos esforçarmos ao máximo para evoluir o mais rapidamente possível e sairmos da roda de samsara, ou dos nascimentos e mortes sucessivos, pois, a partir de um determinado período evolutivo, não mais nos reencarnamos, mas sim nos encarnamos. Isto é, nós programamos a nossa próxima existência de acordo com a meta a ser alcançada. Então, essa palestra foi tirada de uma outra palestra do professor Eliseu Mocitaíba da Costa. E, finalmente, a mensagem do professor, 2 mensagens. A primeira, eubiose é a ciência da vida, e, como tal, é aquela que ensina os meios de se viver em harmonia com as leis da natureza e, consequentemente, com as leis universais, das quais as primeiras se derivam. E a outra mensagem do professor, não há fatalismos inexoráveis. Os homens podem, usando do seu livre-arbítrio, alterar para melhor ou agravar os rumos dos seus destinos, modificar seu karma, desmentindo assim a inflexibilidade do cego determinismo, desde que tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, nós terminamos aqui essa breve explanação, né, bem simples, e nós abrimos para comentários e perguntas. Passo, então, a palavra para a Bene. Maravilha, pessoal. Uma apresentação de um tema muito interessante, né, que a Márcia acabou de explanar para a gente. E hoje temos em contato aí com um assunto bastante profundo e para que a gente possa refletir. Eu passaria aí para a Gilmara, né, fazer um comentário inicial, uma síntese, se ela puder, do que acabamos de ouvir, para que todos possamos encadear as perguntas e alguns comentários e assim por diante. A participação de todos. Certo. Márcia, muito boa sua explanação. E esse assunto, ele em tese simples, porque é a nossa vida, mas ele desencadeia tantas complexidades, porque dessa coisa tão simples, dessas 3 leis, desencadeiam vários processos na nossa vida, né? E até eu estava prestando atenção nessa parte agora. Hoje, junto com a Jéssica, eu vou fazer a turma da Jéssica, né? Eu também tenho uma pergunta, olha só, são as perguntas que movem o mundo. Essa questão, assim, foi colocada ali no slide, a questão das nidanas, né? E as escandas seriam as questões já resolvidas das nidanas. Eu tinha um entendimento que as escandas seriam só os aspectos positivos, né? E né, no slide que você trouxe ali, seriam as sublimações das nidanas. Será que alguém poderia explicar um pouquinho melhor? Porque daí agora, isso, para mim, estava numa polaridade das nidanas sendo as nossas virtudes, né? Em contraposto, que a gente viria com igual equilíbrio, até para a gente poder resolver as nossas nidanas, a gente viria com escandas, com nossas tendências positivas de igual teor, para que a gente pudesse equilibrar. Mas, então, se as escandas são as nidanas sublimadas, então eu preciso de uma explicação um pouquinho melhor nisso ali. Se alguém puder me explicar. Quer comentar, Márcia? Não, pode comentar primeiro. Ok. Quanto às escandas e nidanas, elas são assim, é o resultado, podíamos dizer assim, acumulado das nossas experiências anteriores. Aquilo que não ficou
aquilo que ficou pendente ou que temos que ainda completar o processo de aperfeiçoamento, ele vem como nidanas, ou seja, as negativas, como você acabou de comentar, e aquilo que a gente tem de bom vem como as escandas. Seria nossas tendências negativas e tendências positivas. O nosso lado, aquilo que a gente concluiu e aperfeiçoou, já passa a existir no nosso, como potencial evolutivo já consciente no nosso interior e está ligado com as 12 pétalas do cardíaco, né? As escandas não seriam somente a parte positiva, como assim, de maneira fixa, elas também são as nidanas que nós vamos convertendo em escandas. Então, é um processo contínuo porque a evolução, a evolução é permanente. Então, nós podemos vir, assim, com uma quantidade de nidanas, assim, temos que lembrar que as nidanas são tendências, elas não são maus, elas não são coisas que a gente já nasce não nascemos com o erro, nós nascemos com tendência a despertar aquelas tendências negativas, ou seja, a tendência para o medo, a tendência para a raiva, a tendência para falar mal qualquer coisa que seja negativa é uma tendência negativa, mas não é um determinismo, como diz lá, é uma tendência. Nós nascemos com a capacidade de distinguir isso aí. Mas, devido à nossa dificuldade ou do desinteresse de conhecimento do processo, nós nos acomodamos e nem percebemos a voz da consciência interna quando nós estamos nos encaminhando e dando espaço, dando corda, vamos chamar assim, que as pessoas antigas falavam, dando corda para nossos desejos negativos, nossas nidanas. E aí elas podem se tornar reais, né? E se elas se tornarem reais, nós vamos vivenciando elas. A vivência das nidanas em si, os primeiros erros não geram karma, mas se a gente depois, sabendo que aquilo é negativo e continuar fazendo, ele vai gerar também consequência negativa. Já aquelas que a gente nem experienciou, antes mesmo da gente experienciar, a gente já transmutou, ela já converteu em escandas, ou o potencial negativo nosso vai aumentando, vai melhorando, principalmente se a gente buscar conhecimento antes mesmo do que ocorra os seus efeitos. Então, a gente, procurando conhecimento, a gente, vendo pela atitude do nosso entorno, a gente já pode evitar os erros. Então, a nidana seria isso aí. As positivas, elas também vão sendo resultado daquilo que a gente vai convertendo as nidanas em escandas. Também o contrário também existe, né? A gente pode pegar, tem grande potencial e daí começar a trabalhar para o lado invertido e começar a criar mais nidanas. E aí, em vez da gente evoluir, a gente arruma mais trabalho para as próximas existências ou até perde o barco da evolução. Resumidamente, o que me veio foi isso. Quanto às nidanas, também atentar para esse sentido de entender a razão das nidanas, de cada nidana, porque aí ela também vai sendo qualificada, né, e vai sendo sublimada. Não é simplesmente desconhecer ou negar, mas sim também entender a doutrina da mente e do coração, foi falado, né, no texto. Muito bem. Alguém quer comentar ou fazer uma pergunta? Fique à vontade. Ok, Jean. Vamos lá. Tinha sido dito que o corpo físico e o corpo, acho que era o astral, não evoluem. Que o único corpo que evolui é o espiritual, né? Dos mais baixos, assim. Só que não
Eu sempre pensei que fosse, tipo, que o corpo físico fosse acompanhando a evolução dos outros corpos. Só que da forma dele, assim, das limitações dele, né? Realmente ele não evolui mesmo? Hoje, esse é um ponto, né? No caso aqui, foi focado de que o que evolui não é o corpo físico, nem o espírito, e o que evolui é a alma, né? É a mistura da nossa... Aqui está o resultado da sua busca. O meu telefone começou a escutar aqui, começou a fazer procura. Aí, então, o corpo físico ele é o sustentáculo, né, de todos os outros veículos. Então, ele numa existência, assim, de grosso modo, numa existência, ele pode sofrer modificações, dar uma melhorada, mas ele evolui até evolui pouco, né? A tendência é que ele vá se desgastando. Mas o que evolui, então, é a nossa alma, a experiência que a gente vai tendo, e o corpo físico, a tendência dele é, no final, ele ser devolvido para o reino do qual ele pertence, né? A hora que terminar nosso processo evolutivo, ele será desintegrado e volta para a matéria mais densa. A alma, que é composta do nosso pensamento e nossas emoções, sentimentos, a parte vital também do nosso corpo físico também vai para esse campo de energia que é o prana, né, essa parte vital. E a alma também, então, ao a gente deixar o corpo físico, a gente vai vivenciar as experiências que a gente teve aqui por um determinado período, maior ou menor, no mundo do qual a gente alcançou o nível de consciência, e ele será também a alma, depois de um certo tempo, para aquela criatura que ainda não atingiu sua evolução integral. Ela será desintegrada e daí sobrará o resultado evolutivo será recolhido como nos 3 átomos permanentes que a gente viu ali na leitura, né? Esses 3 átomos permanentes, que um representa o aspecto físico, outro aspecto anímico, ou das experiências na alma, e o átomo do espiritual, esses 3, eles vão guardar essas experiências, que é falado como corpo causal, e ele que vai reencarnar no futuro, né, vimos também, e vai atrair as experiências que a gente adquiriu já num novo estado de consciência, para desenvolver um novo estado de consciência. Aí, nesse sentido, o corpo evolui, porque de uma existência para outra, ele pega a experiência da existência anterior. Se nós, por exemplo, agora, o que nós fizermos de bom agora, e os cuidados que tivermos agora, vai contribuir para que a evolução se dê nos veículos futuros, no caso denso, né? E também vai contribuir para uma evolução melhor da alma. Mas naquele período que a gente está vivendo, a evolução do corpo físico é bem pequena, assim, né? Que dá para notar pouco. A impressão é que a gente vai perdendo energia, tá? Percebe? É mais ou menos nesse sentido. Não sei se ficou claro. É muito interessante perceber esse processo, porque o enfoque da evolução está no meio, né, no nosso cardíaco aqui, ó, né, onde está a nossa alma. Então, é o nosso mental concreto e a nossa e o nosso astral. Então, se dá nesse processo. É o enfoque. Mas nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo vital. No decorrer da nossa existência, quanto melhor você cuidar do seu corpo, mais ele vai durar. É como se fosse uma vela, né? Se você coloca um fogaréu em volta, ela vai se derreter e vai se deteriorar muito rapidamente. Se você vai colocando, acendendo um pouquinho a cada dia, ela vai ter um tanto. Então, nós temos um tanto de vida, mas depende de como nós vamos desenvolver a nossa vida. Ou a gente pode gastar tudo de uma vez, né? Por exemplo, se nós nos
cairmos em vícios, em degradações, tanto alimentares, se a gente não comer adequadamente, nós podemos danificar muito o nosso corpo físico, se a gente não dormir direito, se a gente não respirar direito, que são formas de você revitalizar. Então, se você não cuidar direito do corpo físico, é claro que ele vai durar muito menos tempo. Então, e essa manutenção desse corpo, e também as questões de você alimentar bons pensamentos, bons sentimentos, além da alimentação física, da alimentação vital, também faz com que haja um metabolismo nisso. É muito mais lento essa evolução, né? Nós não vamos, numa existência só, acredito, fazer uma evolução assim tão grandiosa. Então, para a próxima evolução, a gente já prepara esse novo corpo que a gente não danificou tanto. Então, no pós-morte, a gente não tem tantas questões assim, ó, de refazimento, porque a gente degradou, degenerou o nosso corpo. Então, é uma responsabilidade, sim, nós cuidarmos do nosso corpo físico, mas o foco da evolução está em nós burilarmos a nossa alma mesmo, que é o que nós pensamos, o que nós sentimos. Isso vai tendo recorrência para que o nosso espírito também possa fazer esse fio de Sukrasma que nos liga, que nós possamos fazer essa nossa ligação com o nosso corpo causal, para que nós sejamos um bom ambiente também, para que a nossa evolução se dê. Tem que ter uma ambiência, por exemplo, a nossa casa, nós temos que dar manutenção à nossa casa para que ela possa ter um ambiente assim, ó, que se a gente encher de lixo, não dá manutenção, encher de quinquilharia, nós não temos fluência na nossa casa. Então, na nossa alma também é a mesma coisa, nós temos que dar fluência à nossa alma, para que ela tenha, que o espírito tenha uma ambientação e possa habitar, sim, nosso eu superior, possa fazer habitar nesse corpo físico mais denso. Se a gente deixa tão cheio de quinquilharia, o espírito, ele não tem essa ambiência, não tem como você fazer essa ligação. Então, eu acredito assim, que todos os nossos corpos, eles têm total importância, mas a gente entende que a evolução se dá nesse processo da nossa alma. Mas nós temos que fazer todo esse cuidado entre nossos 7 corpos. Maravilha. Vamos ouvir agora a Bumi. Uma pergunta que eu estou intrigada. Como se dá o karma coletivo quando vários morrem no mesmo acidente? Como se dá o karma? Coletivo. Você quer comentar, Márcia, sobre o karma coletivo? Pode continuar, Beni. Ok, então vamos fazer um pequeno comentário sobre o karma coletivo. Nós temos as nossas ações, nossos pensamentos e sentimentos, eles já aprendemos que eles geram os egregores, não é isso, Bumi? A gente está aprendendo aos pouquinhos? Isso, os egregores. Os egregores, então, são conglomerado de elementos elementais, são criações, são filhos que nós geramos. Quando nós criamos coisas boas, formamos egregores positivos ou em harmonias e benéficos. Quando nós alimentamos raivas, medos e desejos impróprios, né, para a nossa evolução, nós alimentamos e geramos uma horda de egrégoras ou de pequenas criaturas que vão habitando a nossa alma, que são os egrégoros negativos. Então, o acúmulo desses egrégoros, positivo e negativo, vai formando, então, o que vai preenchendo a nossa alma, vai dando, assim, uma alma mais harmoniosa, mais luminosa, mais equilibrada ou menos equilibrada. Se a alma vai ficando mais harmoniosa, vai fazendo com que ela fique mais permeável para que o espírito, através do impulso da mente, da intuição e da mente abstrata, que está ligado, possa, então, ter receber um influxo da luz de Atma, que é o impulso, assim,
a parte crística no ser humano. Isso vai propiciando uma aceleração e a melhora da compreensão da existência. E isso vai sendo transformado em uma consciência mais... a gente vai adquirindo consciência de quem a gente é. E vamos assumindo o controle dos nossos pensamentos e sentimentos. No aspecto coletivo, a soma desses egregores, assim como a soma daqueles pensamentos que nós criamos, tanto positivo, cria o nosso egrégor pessoal, a soma deles, por exemplo, uma família, a soma de todas as coisas boas da família e as confusões que a família tem, forma um egrégor familiar. Então, uma família ela pode ter um ambiente agradável ou desagradável, de convivência, baseado na soma desses egregores. A soma maior de um egrégor de um determinado grupo religioso ou de qualquer coisa que as pessoas se associem, também forma esses egregores. O egrégor coletivo de uma nação é igual, de um estado, de um país, ele vai se somando com esses pequenos semelhantes, eles vão se associando. E aí, aquilo que predominar como maioria, vamos chamar assim, vence a eleição, tá, entendeu? Aí a nossa comunidade, assim, sociedade, vamos chamar assim, passa a agir de uma determinada linha, baseado na soma desses egregores. Para nós mudarmos isso, passa pelo processo de mudança de consciência e o trabalho no dia a dia, nós fazendo individualmente a nossa correção. Não temos como chegar e brigar com as pessoas para que elas melhorem o estado de consciência. Nós temos que mudar nossa consciência e influenciar a partir de nós. E aí sim, nós criando uma vibração fraterna, nós vamos influenciando e mais pessoas vão se associando a uma mentalidade fraterna e de consciência, e o Brasil vai se tornando a pátria de Avatar, já que nós estamos na pátria do Avatar, se referindo ao Brasil. E isso se reflete também no mundo como um todo. Quem que vai vencendo? Quem que vai predominando? Vai depender da direção que nós tomarmos individual e coletivamente. Certo. Vocês perceberam isso aí está suficiente? Suficiente. João Carlos, por favor, pode falar. O Godo, né? Levantou a mão. Estão me ouvindo agora? Agora estamos ouvindo. É o Godô? Oi, Oi, Bumi. Tem um trecho que fala sobre o karma negativo, em que, não sei se é isso mesmo que eu estou me lembrando assim, é que fala que quando você exerce uma ação no karma negativo, tem seres que fazem uma ação análoga contrária. É isso mesmo? Então, é isso mesmo que eu existe... entendi. Que seres são esses? O que é isso? O que quer dizer isso? Tá. A Márcia se lembra dessa parte? Márcia, quer falar ou quer que eu fale? Tá fechado o microfone. Pode continuar, porque segue na sua linha de raciocínio. Então, tá. O karma negativo, Godo, ele e também esses seres que fazem, eles fazem uma... No caso ali, é como se fizesse uma organização, né, das tendências negativas e positivas para definir uma linha de tarefas, ou chamamos de karmas, que a gente vem para uma próxima encarnação, para que a gente tenha condições de dar conta daquilo. Então, ninguém vem... até tem uma palavra que diz que a gente nunca vem com uma pendência, ou seja, uma tarefa maior do que a nossa capacidade. Sempre o nosso potencial positivo sempre é superior ao negativo, né? Então, a tarefa que a gente traz sempre é compatível. Nas religiões diz assim, ninguém carrega a cruz de ninguém, cada um tem a cruz na medida do sua própria capacidade, né? Esses seres que ela falou ali que se refere, são os assurim. Assurim é uma categoria ligado com as tendências nossas negativas e positivas. Eles então que fazem o trabalho, mas não são seres assim que
que vão falar, não, isso está errado. Ele é uma inteligência, são inteligências, que recebe o nome de Asurim, que está interligado conosco, que é a terceira categoria dos Asuras. Eles são designados para fazer essa combinação do karma, para que a gente, essa filtragem, para que a gente, na próxima encarnação, a gente traga exatamente aquilo que foi, que a gente tem que se desenvolver para evoluir. Aí vamos por assim, a gente cometeu uma infração qualquer e que, vamos supor que tirou a vida de alguém. Então, no futuro, o pessoal fala, então você vai ter que pagar também, a maneira anterior que se dizia era pagar o karma. Na verdade, hoje a gente vai sublimar. As pessoas teriam que passar pelo mesmo processo, né, perder a vida e tal. Não exatamente, né? É um sofrimento em analogia, em equivalência. Então, se a gente tem causou um sofrimento, vai passar por um sofrimento equivalente, embora possa ser de outro nível, outra forma. Pode ser emocional, pode ser físico, através da doença, ou psicológico, né? Então, vai passar por um sofrimento que tenha valor equivalente a esse. E também vai ter outros fatores, né, que vai depender também de outros fatores envolvidos, que foram os esforços feitos em favor da lei, em outros momentos, que vão contar favorável à nossa evolução. Normalmente, mesmo que um ser humano não adquirisse consciência assim, consciente mesmo nenhuma, só pelo fato de existir, ele evolui um pouquinho, só que ele demoraria centilhões de anos, né? Se fosse só pelo karma, a cobrança kármica nua e crua, né? Então, é mais ou menos isso. Essas categorias de seres são os assurins, então. Eles têm essa função de fazer essa filtragem do karma, tá? Por isso que é chamado de escribas, tá? Os seres que escrevem o livro da vida, o livro do karma. Coletivamente tem um outro nome, sabe? Daí aí também tem um livro que é chamado um livro do karma a ser resolvido num ciclo, daí já tem um outro nome que a gente vai estudar isso mais para frente. O que o Godot falou também foi a respeito que os nossos atos, eles provocam reações também, não é? Assim, reações contrárias também na natureza, porque essa interligação que tem dos nossos atos, né, com a natureza, com tudo que existe. Então, é por isso que há uma atitude não positiva nossa, né, provoca também outras reações, não só para nós, mas, né, o que tiver afinidade e também com relação à natureza. Provoca também ações contrárias. Não sei Bem se lembrado, foi isso que perguntou, né? Eu não lembro o trecho certinho que estava escrito lá, mas é isso aí. A impressão que eu tive é só, eu posso fazer o que eu quero, mas não é bem assim, né? Porque tem outros seres que vêm e tentam fazer uma energia, né, em relação a uma prática do mal, por exemplo, né? Prejudiquei lá um grupo, né? Mas tem seres que trabalham ao contrário para anular um pouco essa energia, embora eu sou responsável pelo que eu fiz, né? Então, pelo que eu entendi, sim, lá citou, né? Tem seres que agem ao contrário, que eu não lembro o texto agora direitinho do jeito que estava, né? Mas pelo que eu entendi é isso aí mesmo. A gente tem uma prática do karma negativo, por exemplo, mas tem seres que acompanham a gente, né? E que faz a ação ao contrário para equilibrar o que criamos naquele momento. É isso que eu entendi, né? Isso. Essa parte também podemos lembrar, Gudo, que esses seres, eles são os egregores que nós criamos através dos yogas e das nossas atividades, né, que a gente pratica para formar um egrégor do amor, do bem, da consciência, até o egrégor do globo azul, ele cria um escudo
ele é um escudo porque esse egrégor é ligado com a lei, ligado com as hierarquias as hierarquias que há milênios, né, sempre tiveram construindo esse escudo para que haja evolução, para preservar a lei. Então, essa sim, se a gente está conectado com ela, a tendência é que nós sejamos assim, não protegidos, mas nós criamos uma energia que nos impede impede que essas forças de egrégor negativa não, que são densidade mais densa, não consigam atingir o nosso ovo áurico, nossa essência, tanto individual como coletiva. Desde que a gente, como diz ali, se a gente se corrige meio logo, né? Agora, se a gente persistir, a gente vai, é como assim, essas criaturas são como seres que vão tentando romper aquela barreira de energia, e eles ficam tentando, né, como resultado dos nossos pensamentos negativos, nós vamos dando chance, eles vão batendo naquela parede até que aquilo se rompe, vai ficando mais frágil, e a gente vai ficando debilitado, vai dando espaço para os pensamentos negativos, e por um momento a gente abre o portal e eles entram, né? Então, existe sim, mas é nós mesmos que temos que nos conectar, não é uma coisa assim que a gente pode fazer assim, esperar só deles, como diz o próprio Cristo, né? Faz por ti que eu ajudarei. Mais alguém? Vamos passar um pouquinho a palavra para o nosso irmão Amaury. Gostaria de fazer um comentário, Amaury? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Amaury. Eu passaria pelas perguntas feitas pela Gilmara, pelo Jean. Assim, a Gilmara, eu diria que seria importante, na pergunta que você fez, que pode estar respondida, né? Mas como reflexão da minha parte, eu diria com exemplo concreto do que é o que você chama de Nidana e o que você chama de Skanda. Algo concreto para que a gente pudesse desenvolver um raciocínio sobre algo objetivado, porque o conceito em si, do positivo e negativo, é muito fácil de compreender como conceito. Mas, na verdade, na prática, essa polaridade ela necessita uma compreensão maior. Um exemplo, por exemplo, você nasce com uma qualidade muito boa para pianista. Então, no nível físico, material, você é uma boa pianista, você teria habilidade desde jovens e tal, o que outras pessoas teriam muita dificuldade. E aí você pode ver isso como um karma positivo, né? Um skanda, você superou a habilidade de ouvir para a música. E o outro não. Mas, num outro nível, você pode se tornar muito orgulhoso, muito vaidoso, muito se sentindo e se achando superior. Então, veja bem, no nível emocional e no nível mental, essa qualidade que fisicamente pareceria positiva, né? Algo superado, na verdade, ela vai trazer para você uma situação de dificuldade, porque no nível dos sentimentos e dos pensamentos, você tem uma questão muito negativa que teria que trabalhar. Então, são sempre em 3 níveis, né? Então, teria que ver fatos específicos de como você transmuta uma coisa em outra, sempre analisando em que nível você está atuando, em que nível isso pega para você. Do Jean, né? A questão da alma como ela, na verdade, que sofre o processo evolucional. Eu não gosto da palavra evolução, eu gosto da palavra desenvolvimento, ou desenrolar do destino, né? Então, eu colocaria assim, você, por exemplo, já é um ser terráqueo, mas você pode fazer um acesso ao mundo aéreo, indo para o espaço, ou indo para o mundo aquático, indo para fundo do oceano, dos mares, etc. E para cada acesso a esse mundo, você vai ter que ter vestimentas adequadas. Então, para o mundo celeste, você tem uma vestimenta adequada. E para o mundo aquático, você tem que ter uma vestimenta adequada.
Nesses dois processos, o que vai evoluir não são os materiais que você vai utilizar. Então, você começa inicialmente usando um snorkel e vai até uma certa profundidade, pode ficar um certo tempo na água. E no ar, você primeiro vai de balão, pode ir a certa altura e ficar um certo tempo. Mas à medida que você desenvolve um estado de compreensão, de entendimento, de uso dos materiais, você pode desenvolver uma roupa mais adequada para ir a maior profundidade, por exemplo, na água, ficar mais tempo, observar mais, aprender mais e se desenvolver mais. E à medida que você também desenvolve materiais, tecnologias para ir para o espaço, você também pode ficar mais tempo, observar mais, aprender mais. Então, dentro disso, o que se desenvolveu? Não foi nem os materiais, nem a água, nem os materiais, nem o ar, mas sim um estado de compreensão, entendimento, aperfeiçoamento de si mesmo. Isso eu chamaria, numa analogia, a tua alma, né? Um estado psicoemocional que, na verdade, ele sim se desenvolveu. As coisas em si continuam como são. Então, o que é da terra é da terra. E o que é do céu é do céu. A tua parte monádica, chamada de espiritual, é aquilo que você deve alcançar, atingir, porque é você mesmo em essência sutil. E a parte terrena é aquilo que você deve experimentar, viver, explorar, para que, no fundo, o mediador, que é a tua alma, possa se desenvolver, utilizando uma analogia, né? A questão da Bumi, que ela fala do karma coletivo, e dá o exemplo de um acidente em que morrem todas as pessoas ao mesmo tempo. Eu diria que é muito difícil o estudo do karma. Conhecer o karma na sua essência, a gente simplificadamente fala de positivo, negativo, e você tem um olhar sempre superficial. 10 pessoas morreram no acidente de trem. E você vê, isso é negativo, todas as pessoas tinham um karma e tinham que morrer porque deviam isso, deviam aquilo. É uma simplificação, na verdade. Porque naquele momento em que aconteceu o acidente, o que vai dentro de cada alma é o que conta. A morte física em si é como aquele exemplo que eu estava dando, o mergulho na água e a profundidade que você está. Se você morre ali, por exemplo, num acidente, alguém que está de fora da Terra pode ter uma centena de análises sobre você. Dizer que você foi imprudente, dizer que seu material não era adequado, dizer que você foi curioso demais, etc, etc, etc. Mas, na verdade, dentro de você, aquilo que você vivia, o propósito pelo qual você mergulhou, como você experienciou aquele momento, o que naquele momento, inclusive da morte, você trazia dentro de si, isso é muito pessoal, muito próprio. E você pode ali ter alcançado um estado de entendimento e compreensão da vida tão grande que, se você permanecesse ali sem um acidente durante mais 4, 5 anos, talvez você não compreendesse, entende? Então, o acidente, os desafios, as dificuldades, até a morte, possibilitam um avanço consciencial que, numa vida monótona, muito tranquila, com tudo certinho, talvez não acontecesse, né? Então, e a última pergunta, que é a questão do karma, e eu volto a dizer, entender o karma é algo que é para poucos e é preciso ter vivido muito para dizer o que é karma positivo, negativo, e fazer essa análise que não seja tão simplificada. Essa é a minha contribuição por enquanto. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Mauri. Essa questão do exemplo que você deu faz a gente refletir numa esfera muito maior, porque a dinâmica, o processo em si é muito maior do que essa questão da polaridade mesmo.
o exemplo que você deu para responder a minha pergunta me fez repensar aquilo que a gente pode, numa maneira muito simplória, achar que, nossa, isso é bom, isso é ruim. A nossa maneira de interpretar a vida, muitas vezes, é muito simplória mesmo. Se a gente colocar tudo numa caixinha, tudo preto e branco, são vários nuances, e para entender esse processo, é realmente... E o exemplo prático que você deu, assim, ó, de uma grande possibilidade de tocar um instrumento, que seja uma pianista, uma violinista, assim, e fazer com que isso desencadeie um orgulho exacerbado, uma arrogância, e faça com que venha à tona para que a pessoa possa desenvolver isso. É bom ou é mal? Não é nem bom nem mal. É um desafio que vem uma pessoa que tem uma tendência muito forte ao alcoolismo. E ela precisa experienciar aquilo para poder depois superar. Isso é bom ou ruim? De uma pessoa vindo de fora, de uma visão simplificada, assim, nossa, isso é mal, não ser violinista, isso é bom. Senão, isso é completamente avesso às nossas visões limitadas aqui no plano físico. Isso é numa dimensão muito maior, porque os desafios que vão vindo até nós, muitas vezes são mais aceitos ou não pela nossa sociedade. Mas isso não quer dizer que isso seja nem bom nem ruim. A análise do karma é algo assim, ó, muito maior. Então, com o exemplo que você deu, muito obrigado, respondeu o meu questionamento sobre as questões da Nidana e das escandas, que é algo muito mais complexo, e não é à toa que não somos nós que regemos esse processo do nosso karma. São seres muito mais evoluídos que nós, porque a nossa visão aqui, a minha, por isso da minha pergunta, era muito, muito restrita. Então, com o exemplo que você me deu, fez eu analisar de uma forma maior. Então, muito obrigada pela contribuição. Maravilha, então. Ótimos comentários, né? Boa interação. O Luciano quer se manifestar, Luciano? Está quietinho aí? Eu estou só ouvindo e já é o suficiente, porque eu não quero me manifestar não agora. Maravilha, Luciano. Também Maravilha, Luciano. Fique à vontade. Okay. Fique à vontade. A Jéssica quer alguma coisa também? Oi. Hoje eu também estou só ouvindo e não consegui pegar toda a conversa, está um pouco conturbada aqui o ambiente, mas estou tentando acompanhar agora que deu uma tranquilizada. Hoje só ouvi mesmo. Que bom, muito bom. Fique agora a mais uns segundinhos aí para as pessoas que têm vontade de falar se manifestar. Senão, daí a gente começa a fazer as finalizações. Mas alguém quer fazer um comentário ou fazer uma pergunta que está meio paradinha aí, que gostaria de aproveitar o momento? Eu queria dar uma sugestão, lógico que um pouco intrometido aqui, mas eu vejo uma dificuldade que quando as pessoas que estão aqui não têm o texto na sua mão, cria uma dificuldade, porque enquanto se está lendo determinados trechos, determinadas passagens, nos deixam uma reflexão, nos deixam uma dúvida, e depois, para você recordar isso só de memória, quando você lê um texto com 30, 40 parágrafos, é muito difícil. Então, a sugestão ou que as pessoas tenham acesso todas ao texto antes, para que possam ler, porque é impossível aprender de verdade, né? Não é ler. Aprender com uma só leitura, é impossível. A não ser que seja um assunto que você já conhece muito, já tenha muito contato com ele, então, numa leitura, você assimila facilmente e memoriza. Mas, em geral, se precisa
2 leituras, 3, e repassa naquilo que você tem dúvida, que às vezes a resposta está no próprio texto, e numa segunda leitura que você vai fazer o alinhamento, né, daquele que escreveu. E, às vezes, quem escreveu não é muito bom de retórica ou de gramática, então deixa dúvidas na própria explanação do assunto. Então, a sugestão seria ou que todo mundo tivesse acesso ao texto antes, para que desse ao menos uma lida, ou que esses textos fossem mais curtos, resumido a 2, 3 parágrafos, com bastante possibilidade, que, ao ser lido, se faria comentários, discussões, ou não, e possivelmente se passaria para mais 2 ou 3 parágrafos, e assim teria uma continuidade, para que as pessoas tivessem acesso a essa memória do que ficou em dúvida. Sugestão, né? Então, a palavra fica com a Gilmar e com a Márcia, que elas são as coordenadoras, as representantes, né? E aí, o que eles têm a comentar, né, sobre isso? Então, achei interessante. eu acho... Pode falar, Márcia. Não, pode, por favor, Gilmar. Eu achei interessante, né? Realmente, didaticamente, para a gente poder compartilhar. Daí eu pediria, assim, se por acaso o Benê e a Márcia, quando fizessem podia publicar um pouquinho nos grupos, né, do WhatsApp, do nosso... daí colocar ali o tema, pelo menos o tema, né? Normalmente se coloca o tema, né? Mas algum texto, alguma contribuição para que a gente pudesse, daí, com base nisso, né, fazer os questionamentos, principalmente para quem está nos graus, às vezes fica mais fácil para se referenciar, né? E daí, se deixasse no grupo também, depois eu poderia também ir lá e, na medida do que eu consigo entender também, ou ir atrás para fazer responder alguns questionamentos, se assim o fizessem, né? Eu acho muito interessante é uma ideia para se colocar, para a gente conversar, né? E, se possível, colocar em prática, que é muito pertinente. Eu acho também, assim, muito assim, interessante essa possibilidade, mesmo porque aí as pessoas tendo acesso não vão só apenas também ter dúvidas, podem também acrescentar. Porque isso aqui não é uma palestra, é uma conversa. Então, é muito interessante que a gente aprenda uns com os outros. Realmente, eu acho que o texto assim corrido, como o Godot tentou lembrar uma parte, né? E aí não consegue lembrar, porque estava lá no início, né? Então, eu acho que isso é muito bom, esses 2 métodos, né? Ou fazer assim, pequenos parágrafos, né? E se conversar sobre aquilo, mas sempre disponibilizando antes o texto. Pode ser disponibilizado no grupo da representação, por exemplo, né? Eu acho que aí fica uma conversa que pode ser ampliada. Eu acho interessante, sim. Interessante. A terceira hipótese, por exemplo, foi lido esse texto. Esse texto possibilita muitos questionamentos, muitas reflexões. Por exemplo, ficamos só falando de karma, mas tem a parte chamada de evolução, que quase não se falou, a parte do próprio desenvolvimento do processo em si, né, que é a reencarnação, que também dá muitos questionamentos, muito estudo, muita compreensão. Uma outra possibilidade seria, dessa vez, demos tudo, abrimos uma discussão. E seria repassado, e aí voltaríamos a reler ele agora com mais profundidade. São possibilidades, né? É só assim, uma questão didática que eu estou levantando.
mas é só para a gente entender a grandiosidade disso, o quanto tem ainda para nós aprendermos. É um desenvolvimento que nós estamos fazendo. Então, cada vez que a gente olha para o conhecimento em si, ele olha de volta para si. Então, a gente vai fazendo esse metabolismo, esse processo, mas é uma questão assim, de uma encarnação inteira ainda, a gente não vai dar conta de aprender tudo que tem para aprender. Eu acho isso muito estimulante. É muito bom saber que ainda a gente tem um tantão de coisa ainda para a gente aprender. E é interessante isso. Que tantão, né? Que tantão. Que tantão, exatamente. O que eu acho também é que, no início, a intenção, o propósito dessa conversa era só lembrar, né? Relembrar alguns pontos, assim, de forma mais simples, mas é que, com o decorrer dos nossos encontros, a gente está vendo que tem possibilidade e é melhor aprofundar cada tema, né? Então, não é simplesmente o propósito de estar recordando para estar voltando ao presencial no próximo ano, né? Então, é muito mais rico, assim, realmente, desenvolver esse conhecimento, né? Não só lembrar alguns tópicos dele. Muito boa as sugestões, né? E aí está aí para pensar. É bom agora lembrarmos que o encontro semanal, ele é um encontro, assim, para a gente, como o Márcio lembrou, para fazer uma confraternização e rever a nossa caminhada e fazer essa metabolização. Agora, o conhecimento vai acontecer para os discípulos, aqueles que estão na iniciação, nos seus graus, cada um no seu grau, fazendo o grau, praticando yogas, e vendo esses temas que nós estamos vendo aqui. Isso é visto no estudo lá, por exemplo, do Peregrino, depois no Manu e assim por diante. Então, cada um que está no grau, ele vai estudar isso aí, vai ter chance, vai ter material em mãos, né, para poder ler isso pessoalmente. E, a partir daí, aprofundar. Agora, para aqueles que não estão na iniciação, e aí também podem, se tiver interesse, se aproximar, né, ou faz a iniciação, ou tem acesso a algum material que é disponibilizado. A Márcia tem, a Gilmara também tem algum material que pode ser disponibilizado, né? E essa sugestão de colocar antecipadamente algum material, eu achei interessante. A questão também é que, às vezes, a gente consegue o material meio que nos últimos dias para fazer o slide, né? Então, se a gente tivesse assim, um material já antecipado, aí, já alguns textos, já podia ir disponibilizando. Eu acho que dá para disponibilizar os assuntos e as pessoas irem estudando, né, assim, e depois a gente vai trazendo para cá. E o bom é isso, né? Essa interação, a gente começa a sentir a necessidade de que isso venha à tona. Então, eu acho que está ótimo, né? E podemos melhorar com essas sugestões. E haja apostila para estudar, né? É isso mesmo, né, Gumi? O Gumi já sabe, né? Nossa, né? Vai ser aos poucos, né, Gumi? Nossa, é muita coisa. Não é só a quantidade, né? Mas não é a quantidade. O professor já dizia que era melhor pouco conhecimento, ele meditado e colocado em prática, né? Do que ninguém vai conseguir saber tudo. Então, né? É importante o estudo, mas ele é meditado, né? Entendido, sobretudo praticado, que é o nosso desafio, né? É infinito, né? Isso mesmo. Então, antes de a gente fazer o encerramento, pedir para a Márcia fazer o encerramento, eu colocaria aí para a Márcia e a Gilmara comentar alguma coisa, como é que vai ser a previsão das aulas para o ano que vem, para aqueles que estão aqui, porque hoje eu estava conversando com o Godot também, ele já está sabendo que as aulas que estão sendo através de vídeos, tal, o ano que vem já vai ser voltar presencial ou então pelo EAD, né? E aí, como é que está sendo o planejamento da volta às aulas presenciais dos graus, né? Porque
Alto Paraíso tem alguns membros que vai entrar no Manu, e tem o grupo do Peregrino também. Como é que seria isso? Como é que está sendo já conversado? Como é que seria? Eu estou vendo com o pessoal de Curitiba, e como eu faço o grupo Peregrino junto com eles, né? Nós ainda estamos em conversação para ver ainda se vai dar para continuar. Porque a orientação é que o ano que vem, né, tenha o grau Manu aqui, né? Porque já estamos bem no início aqui da representação, mas daí nós temos que ver se vai dar demanda, se por acaso a gente continua ainda interligado com o pessoal de Curitiba, Porto Alegre e Caçapava do Sul e Tubarão também. E daí nós estamos fazendo, por enquanto, juntos, mas ainda vai ter uma reunião ainda para se decidir isso. Ok. A Márcia quer falar? Então, aqui também, em Alto Paraíso, como não tem assim, um instrutor propriamente, então nós estamos entrando em contato com o Departamento de Brasília, com a possibilidade, vendo a possibilidade, por exemplo, de fazer uma vez por mês um seminário, que seria assim o dia, né? Seria, por exemplo, um sábado, durante o dia, né? Em dois períodos durante o dia, e durante a semana a gente faria assim, atividade de estudos, né? E também não impede que continuem essas nossas conversas online, né? Pode-se continuar. Os cursos é que são presenciais. Então, também ainda está em conversa, para ver estruturação. Maravilha. Alguém levantou a mão? Sim, eu. Isso. Godô. Pode falar à vontade. Eles informaram, assim, eu pertenço ao peregrino de Campinas, estado de São Paulo, né? E eles fizeram uma reunião lá e ficou decidido que a partir do 1º de janeiro é tudo aula presencial para as pessoas de Campinas e região, né? E que esse grupo peregrino que foi formado virtualmente devido à pandemia vai ficar híbrido, né? Mas se as pessoas de Campinas e região vão poder frequentar presenciais, né? E nós que somos de fora, porque tem gente até no Japão, tem uma porção de pessoas de fora, né? Vamos até fevereiro, virtualmente, que em fevereiro encerra esse peregrino, tem lá a iniciação, lá tem a cerimônia, tudo, né? É isso. Então, esse grupo peregrino de Campinas ficou decidido já isso, que dia 1º de janeiro vai começar as aulas, os grupos que vierem ser abertos vão ser presenciais, né? Só esse que vai ser híbrido. Até fevereiro encerra, né? É isso que eles passaram faz uns 2 dias, mais ou menos, para a gente. Muito bom. Essas informações são boas porque já vai assentando, né? Todo mundo já fica sabendo e já começamos a se organizar, não é? Pode falar. Bene, e eu que vou para Astarote, como vai ser isso? Seja bem-vindo para Astarote. Iama, né? Iama. Iama, não é Astarote ainda, tem mais 2 ainda até chegar lá. Como é que eu faço? Como é que vai ser? Será presencial? O Bumi, para você, se a Márcia não conseguir aí uma turma para você, vai restar a possibilidade de você fazer pelo IAD, tá? Tá bem? Mesmo dando aí unido com a Márcia e tal, né? Todo mundo unido com a Márcia, cada um unido aí com sua apresentação, mas o IAD até chegar porque quando chegar aí umas 2 ou 3 pessoas na série interna, em cada representação,
vai ficar mais forte para ter os graus, tá? Aí na representação fica melhor. Então, vamos precisar fazer esse esforço de não perder o pique e, se for preciso, fazer pelo IAD também. Tá, entendi. E tem também, vão ter também as reuniões presenciais, né? Os estudos presenciais, e, sobretudo, nós podemos fazer também as iogas, né? Juntos, sabe? Todo esse, né? Além de estar conversando com Brasília sobre essa questão também do Yama, né? Do Yama. Que tem o Godô, o Godô já vai para o Manu daqui a pouco, né? Sim. Aí já está formando uma turma boa, né? A sugestão é que, terminando o presencial e não tendo o presencial ainda, que se conecte ao IAD até concluir uma turma ou duas aí, para ter gente para poder fazer o peregrino e os outros graus aí presencial depois. Porque está na fase de formação. A mesma coisa que Cascavel também está nessa fase, né? Então, a gente pode... Cascavel, a Gilmara já está se preparando para tocar os graus lá, então ela já tá com todo o vapor, né? Só aquecendo as turbinas. Acho que está tudo bem. Não, tudo bem. Sigo em... Então, vamos fazer a conclusão do tempo de hoje. Passamos, então, a palavra para a Márcia fazer o fechamento e encerramento para nós terminar. Nós agradecemos, então, foi muito bom estar junto com vocês, agradecemos a presença de todos e espero que nos encontremos na próxima semana. Que o tema já adiantando, será sobre as leis da natureza. E aí vamos tentar passar o material bem antes, tá? Para a gente poder ter uma conversa assim, bem profícua, né? Maravilha. Então, poder abrir o microfone e só alegria agora, se despedirem à vontade, com fraternização. Os microfones. Boa noite, Pode abrir a câmera. Tchau, muito obrigado, foi muito bom. A todos. Tá? Gratidão. Então, boa noite a todos. Boa tarde. Fala, Elisa. Boa tarde, gente. Oi, Elisa. Ela aí, Está todo mundo aqui com saudade de você. Eu adoro. Muito bom, né? Muito agradável. Bom domingo para todo mundo, gente, tá? Ô, Márcia, e ontem como é que foi lá? Pode ir falando para quem quer ouvir o encontro presencial sobre... Pois é, então. O tema foi as origens do mal e o livro de Enoque. Então, o palestrante, que foi o Eduardo, ele fez assim deu uma noção do que são os livros de Enoque, né? Assim, comentando que Enoque teria sido bisavô de Matusalém, e é da mesma família de Noé, sabe? Noé, quer dizer, Enoque seria ascendente de Noé, né? Passando primeiro por Matusalém, depois Noé. O sétimo filho de Adão. E então, muito antiga que o livro de Enoque também pode ser assim, considerado também mítico, porque naquele tempo, né, era tudo oral, né? Ele diz que ele foi iluminado por Deus, que ele teve experiências, né, diretas com Deus, mas que assim como era oral naquele tempo, né, depois esse conhecimento foi escrito muitos milênios depois. E faz um paralelo entre alguns pontos que o livro de Enoque fala e a Bíblia. E depois ele falou sobre a queda dos anjos, que teria sido assim
não só assim, uma coisa, um ponto negativo, a queda dos anjos, mas que teria acelerado a evolução, uma experiência para acelerar a evolução. O professor Mauri pode falar também, que ele esteve lá, e ele tem um conhecimento, mas pode falar, Mauri? Eu acho que a Márcia já falou o essencial, né? E aí, porque Enoque, na verdade, o que eu considero Enoque é antediluviano, é pré-diluviano. E tudo que se fala hoje do que vem antes do dilúvio é muito complexo, porque não se sabe exatamente o que era aquele tempo, como vivia. Eu atribuo aquela experiência da queda dos anjos ao período ainda ano. O Eduardo pontuava como está no período Atlântico. Eu penso que é aí o final do período Lemuriano, porque eu visitei a Ilha de Páscoa e fiz várias pesquisas lá, estudando os moais e todo o simbolismo em pedra, entrando nas cavernas, e tanto identifiquei aquele misto de humano e animal, aquelas formas ainda primitivas, o tipo de rocha diferente, onde ali o homem ainda num processo primitivo, né? O animal ao homem, essa transição, mas encontrei também os moais, que são homens já naturalmente perfeitos, nariz, boca, etc., gigantes. Então, significa que os anjos ali já tinham atuado em tal número, em tal condição, que já tinha aperfeiçoado bastante a natureza humana, não era mais tão animalesco. Como naquele período que nós vivíamos ainda um mundo muito etérico, o terceiro olho era pronunciado, só existia um olho nesse período, esses seres tinham um contato muito direto com o mundo angelical. Eles não tinham dois olhos, eles tinham um olho pineal exteriorizado e que conviviam diretamente com os anjos. Era um mundo meio paradisíaco, eles não tinham livre-arbítrio, vontade própria. Não existia a coisa do bem e o mal como é visto, né? Porque eles eram direcionados pelos deuses ou pelos anjos. Quando a descida, nesse momento, para que a humanidade tomasse conhecimento do que é o bem e o mal e passasse a evoluir por si mesmo. Ou seja, agora ele é responsável pelos seus atos e não mais direcionado pelas forças angelicais e sutis. Então, a descida é para esse fenômeno, que é visto como uma queda dos anjos, né? É lógico que aí acontece uma série de situações entre dois irmãos angélicos, que um é a favor, o outro é contra, e vai ter ali uma discussão familiar angélica, um achando que a humanidade estava pronta, outro dizendo que não, né? Que é a questão de Miguel e Samael, numa linguagem já bíblica. Mas tudo isso, assim, o que serve de lição e o entendimento de que a humanidade, para evoluir, teve que sofrer essa intervenção e que, obviamente, toda intervenção ela gera um processo inicial um pouco complexo, porque é o início de uma história, né? Até que chegasse ao ápice na Atlântida e depois começa uma decaída para um novo ciclo evolutivo. Então, eu não vejo como a queda dos anjos, nem ou biblicamente como o uso da maçã e Eva, como algo negativo. E até disse lá na palestra, né? O mal não foi constituído ali. Por quê? Porque quando Deus, que é perfeito, sábio, inefável, com toda a sabedoria, com toda a perfeição, ele fez o homem e colocou no Jardim do Éden, mas lá também ele colocou a árvore do bem e do mal. Ou seja, ele colocou a possibilidade que o homem conhecesse o bem e o mal. Senão ele não colocaria essa árvore lá. Deixaria o homem eternamente no paraíso, na sua inocência, na sua infantilidade. Mas se ele fez isso, eu diria que a serpente, né, usando o mito bíblico, contribuiu e estava a serviço do próprio Deus, quando possibilitou que Eva
fosse provocada a comer da árvore do bem e do mal, né? Uma leitura, eu creio assim. E quem quiser assistir, pelo menos assim, ter uma base desse assunto, pode acessar o canal 3005 no YouTube e colocar esse tema, porque lá tem gravado. E eu vou ver a possibilidade também de disponibilizar a gravação para a gente assistir um dia, talvez, né? A gravação da palestra ontem. Como? Achei muito interessante. É muito profundo, tem muito a ver com a nossa natureza, né? Uhum. Nossos parabéns à representação aí que conseguiu, de Alto Paraíso, conseguiu, né, fazer esse encontro presencial. Eu acho que isso é um marco, né? Deu 23 pessoas, né, Márcia? É um marco aí que dá abre um novo momento para expandir, então, o trabalho da lei aí nessa região. Tranquilo, pessoal. Fique à vontade agora para dar os abraços finais. Tchau, galera. Até domingo. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, Domingo. Obrigado. Obrigado, Tchau a gente. todos. E todos que contribuíram, viu? Então, obrigado a todos. Obrigado ao Godô, Luciano. Isso, galera. Obrigado a vocês. Tranquilo.